Quando a gente fala em obesidade, em excesso de peso, a gente fala de uma doença. Uma doença, infelizmente, hoje, muito comum em todos os países do mundo. Acho que não existe um lugar que você fale, esse país não tem obesos. E, principalmente, a cada dia, a obesidade chega mais cedo à vida das pessoas. E, claro, que os transtornos são muito grandes. Daí, a ciência indo atrás sempre de descobrir novas formas seguras de se emagrecer, de se perder o excesso de peso, mas lembre-se, segura. Então, não existe nada que seja bom para todas as pessoas. E para a gente falar sobre essas novas técnicas, esse avanço da medicina, doutor Antônio Carlos do Nascimento, que é endocrinologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo, como Obrigado. sempre. É uma honra estar de volta aqui. E quando a gente fala em emagrecimento, né, doutor Antônio Carlos, a gente lembra daquelas dietas enlouquecidas que prometem fazer com que a pessoa perca muito peso em pouco tempo. Isso não é muito seguro, não, para a saúde, né? Não, nunca é muito seguro. Toda a dieta estratosférica, retirando completamente um tipo específico de alimento, ela não é saudável. Tem que participar da tua dieta, independentemente do teu caminho, da tua pretensão, todos os tipos, todos os grupos alimentares. A gente vê que algumas pessoas, e a gente já falou bastante disso aqui até, acabam muitas vezes com essa tal mania da dieta, do famoso, dieta do tipo sanguíneo, disso, daquilo, fazendo loucuras. Emagrece, subir na balança, perdeu peso, mas ao invés de perder a gordura, perde um músculo, o que também não é producente para o corpo, né? Ainda quando não perde água, porque tem alguns tratamentos, que até hoje eu não entendi, que utilizam diuréticos superpotentes, evidentemente você desidrata o paciente, desidrata a pessoa, e é fato que você vai emagrecer sob a ótica de peso, mas não de fato. À medida que você retira aquele medicamento, em 2, 3 dias aquela água toda é recuperada, e que bom, né? O organismo volta à homeostase, ao equilíbrio dele. E o paciente, em tese, que não tinha emagrecido absolutamente nada, reidrata o que perdeu com diurético. Agora, esse fim de semana, vou mostrar aqui a revista Veja. Na capa, por sinal, ela traz uma matéria, olha, parece milagre, mas veja, vi escrito na frente, parece. Porque quando a gente vê algo assim que promete um emagrecimento, e principalmente numa revista como a revista Veja, de circulação nacional, e que tem muito cuidado antes de colocar as matérias, a gente sabe disso, a gente vê que as pessoas leem, mas muitas vezes compreendem só o que querem, né? Tem isso, exatamente. Quer dizer, a gente lendo aqui, a gente vê que a ciência descobriu uma forma das pessoas emagrecerem, mas que não é um milagre. Claro que, mais uma vez, a pessoa vai ter que se predispor a fazer uma reeducação alimentar e uma prática de atividade física, mudar hábitos, né? Sim, exatamente. Ainda que a revista tenha dado Parece Milagre, mas na verdade não é tão simples assim mesmo esse Parece Milagre, que na verdade são 5 meses, os estudos, não foi a Veja, nem tampouco os médicos que estão abordando esse assunto. Foram 5 meses, o laboratório que detém a substância protocolada e patenteada, fez 5 meses de tratamento. Na verdade, no sense off-label da medicação, que a medicação foi criada para o diabético tipo 2. E para o diabético tipo 2, ela é simplesmente fabulosa. Mas ajudava a controlar o diabetes tipo 2 e ajudava esse diabético a emagrecer também? Ajuda o diabético tipo 2 sob a ótica metabólica, sobre todas as óticas do perfil metabólico, especialmente o glicêmico, especialmente o controle de açúcar. E nós fomos verificando através do tempo, e o próprio laboratório também através das observações, que esses pacientes emagreciam, às vezes de maneira muito importante. Sempre emagreciam e sempre de maneira importante. E assim, para o paciente diabético tipo 2, lembrando que o diabético tipo 1 não tem indicação, porque o diabético tipo 1 não tem população de células no pâncreas que fazem insulina, que nós chamamos de diabético tipo 1 ou diabetes infanto-juvenil, e ele vai direto para a insulina, normalmente do jovem. O diabetes tipo 2, que ocorre em 80% dos casos é o diabético tipo 2, ele ocorre no adulto, de regra acima dos 30 anos. E essa população tem célula pancreática para fazer insulina, mas não faz com competência. Tínhamos várias medicações no mercado, temos várias medicações que não são desprezíveis, mas que não têm, entre aspas, a inteligência dessa medicação. Essa medicação promove a capacitação do pâncreas para liberar a insulina só na presença da elevação da glicemia. Quer dizer, a substância é tão inteligente que ela consegue ver quando a pessoa está com uma glicemia muito alta, aí sim o pâncreas fabrica mais insulina, vai lá, combate e chega aos níveis normais. O pâncreas fica mais capacitado, fala-se inclusive em regeneração de células pancreáticas. Consegue se regenerar? Sim, os estudos demonstram, exatamente, eles demonstram que em parte é essa a ação da medicação. E pelo fato de só agir, ou melhor,
do pâncreas ficar potencializado a fazer insulina, mas só fazer a insulina, no caso da presença do alimento, é o que torna a medicação super interessante. Nós chamamos de medicamento inteligente, até um adjetivo interessante para a droga, para a substância. Porém, à medida que foi se verificando isso, sabendo que não traz hipoglicemia na maioria das vezes, pensou-se, não fui eu, nem os colegas endocrinologistas, nem outros médicos, pensou-se em tentar utilizar essa medicação, já que emagrece o diabético tipo 2, no paciente não diabético, obeso ou com sobrepeso. Agora, se para quem tem diabetes tipo 2, a substância que é a liraglutida, liraglutida, isso. Ela consegue equilibrar o pâncreas de uma tal forma que ele só vai fabricar mais insulina quando houver a necessidade. Para quem não tem diabetes, ele não pode ficar descontrolado e sair... Não, porque ele equilibra do mesmo jeito? Ele jeito? equilibra da mesma maneira. Se você não tem a necessidade, ele já é capacitado para aquilo. Ele percebe isso e pronto. Em tese, ele está com um upgrade de função desnecessário. É como se ele estivesse num ponto morto do carro lá. Pronto, é. Está paradinho esperando você engatar. Mas atenção, tranquilo. O tempo vai nos mostrar melhor isso. Os estudos nos mostram até 2 anos de acompanhamento. Além de estes pacientes não diabéticos, terem emagrecido durante aquelas 20 primeiras semanas, que são de 5 a 7 quilos nas 20 primeiras semanas. Além disso, o segmento com o uso da medicação, é importante que se diga isso. São 20 semanas o estudo inicial. Aplicando-se diariamente. Diariamente, doses variáveis, de acordo com a perspicácia, com a orientação que o médico recebe com relação ao perfil metabólico do paciente, em doses que o médico vai decidir quais. Entendi. Nessa situação, em 20 semanas, os pacientes emagreceram, em média, entre 5 e 7 quilos. Então, em 20 semanas? Em 20 semanas. A gente perde de 5 a 7 quilos. Os estudos demonstraram isso. Tá. A partir disso, o laboratório também, que deteve o estudo nesses 19 centros europeus, manteve o segmento por 2 anos, para verificar a segurança, pelo menos, nesses 2 anos, e a sustentabilidade ou não do peso perdido naquelas primeiras 20 semanas. Quer dizer, para perceber se depois dessas 20 semanas a pessoa recuperaria o peso anterior. Perdido, né? Exatamente. Além de não ter recuperado, houve um enraizamento de aumentar em pelo menos 1 quilo a perda, a diminuição de peso. Perdeu mais um na sequência daqueles 24 meses. Mas aí porque essa pessoa teve a consciência de fazer uma reeducação alimentar e parar com o sedentarismo, no mínimo, né? O trabalho que foi publicado no Lancet em novembro do ano passado, uma revista de impacto, com muita credibilidade no meio médico, Impacto Máximo, uma das grandes revistas internacionais de medicina, demonstrou isso, demonstrou a questão da segurança, mas ele fala em orientação da dieta para diminuição em média em 500 calorias dia e fala mais ainda, a orientação com relação ao exercício físico, mas é um estudo com um número muito grande de pacientes para nós termos certeza de que realmente todos esses pacientes diminuíram. A impressão que dá é que eles foram orientados, mas não foram seguidos com relação a isso. Eu procurei, inclusive, com relação à própria revista, mandei a solicitação de alguns dados, eles foram muito elegantes e nos fizeram isso, e realmente foi isso, não houve assim, uma orientação específica, controlada, e por isso até eu acho que se nós formos um pouquinho mais audaciosos com relação à dieta propriamente dita, um acompanhamento nutricional estreito, associado a um perfil de exercício mais frequente, e nunca pensemos que é meia hora a cada 3 dias, porque não é. Quando nós falamos, dias, né? Sim, todos os dias, pelo menos 1 hora. O que dá para a gente fazer? O que dá, é claro, nós temos que modificar algumas situações. É a gente mudar a relação de prioridades da vida da gente, né? Minha prioridade é a minha saúde ou minha prioridade é outra coisa qualquer. Não é? E eu acho muito importante também, Kátia, nessa situação, a ideia de que... A ideia do sem esforço é maravilhosa, né? O ser humano evoluiu por todos esses séculos por pensar demais, não se esforçar, né? Conseguir as coisas com comodidade. Mas não é exatamente tão simples assim. Imagina que você tem que aplicar todos os dias essa medicação subcutâneo. É uma agulhinha bem fininha, né? Bem pode fininha. Pode abrir, é super fácil. É como de quem... Todos os dias, durante pelo menos 20 semanas, e os resultados surgem nessas 20 semanas. Você não vai aplicar hoje, daqui a 3 semanas vai se achar o máximo. Ah, não. Olá, Ainda que,
quando eu particularmente tenho usado essa medicação, quando outras alternativas têm falhado numa situação de exclusão. Continua sendo a minha medicação de eleição para os pacientes diabéticos tipo 2. Mas nas situações que eu tive a necessidade e fui orientado por todas as questões relacionadas ao tratamento daquele paciente em usar, eu tive um resultado muito interessante, tão bom ou melhor até do que a medicação corrente, a medicação de uso cotidiano. Você falou bem da diminuição calórica, de uma restrição, vamos dizer assim, calórica, diminuir pelo menos umas 500, 800 calorias ao dia. Eu vi aqui que 2 pacotes pequenos de pipoca têm 800 calorias. Ah, mas a pipoca é um dos alimentos, assim, mais calóricos por grama, porque é gordura, basicamente carboidrato e gordura. É, milhinho, mas aí você imagina. Aquela que adora uma pipoca. Eu também não vou no cinema, sem pipoca eu não vou no cinema. Olha, um prato de feijoada, 800 calorias. 2 pedaços de pizza, 4 queijos, 800 calorias. É bastante. Agora, tenta queimar 800 calorias numa atividade física. Não é simples, não. não. Não é simples, absolutamente não é simples mesmo. Agora, por isso que dizem que depois dos 40 anos a gente engorda pelo menos 1 quilo a cada ano. O corpo vai ficando um pouco mais lento, o metabolismo, e a gente ingerindo cada vez mais calorias? Não é nem o ingerindo cada vez mais, mesmo que você mantenha o teu termostato para a mesma ingestão alimentar, você, de fato, o organismo, meio com a proteção para o envelhecimento, ele diminui o gasto. Ele fica mais econômico, fica mais sovino, isso é uma verdade. Se é a partir dos 40 anos, é um número mágico isso, né? Pode ser que para alguns seja 40, outros mais, outros menos. Muito importante, Kátia, a Anvisa fala muito em tirar, eu sei que eles estão bem intencionados, não vou... Mas eu acho que teríamos que rever vários aspectos. Primeiro, todos os países do mundo mantêm boa parte dos anorexígenos. Todos os países. A comunidade europeia... A intenção pode ser boa, mas o resultado vai ser caótico. Não é melhor incentivar a população a ir ao endocrinologista, fazer o uso certo da medicação? Ao especialista ir e não tomar a medicação não vai dar valsa. Claro. A medicação bem pontuada, ainda essas antigas, os derivados anfetamínicos e até a própria sibutramina, que é mais recente, ela é bem pontuada. Tem paciente que não pode, de fato, usar a medicação. Mas esse é um quesito do conhecimento médico. Ele tem que ser o agente gerenciador disso tudo. Eu acho que é promover, de fato, o caos. A comunidade europeia, que é tomada como exemplo para os nossos queridos representantes da Anvisa, vive problemas dramáticos com relação à retirada das medicações. Já se fala que em 2020, o maior problema de saúde pública dos Estados Unidos, da comunidade europeia, vai ser a obesidade infantil. Então, e quanto custa um obeso para o sistema público de saúde? Quanto custa o obeso e quanto ele gera. Também tem toda essa questão. Faz pensar que as pessoas que discutem muito isso, que nós estamos, sem querer, bem intencionados, estamos só promovendo mesmo mais obesos, mais doença articular, mais diabéticos e mais também hipertensos. Isso para não falar de outras doenças correlacionadas. E o pior é que cada vez mais cedo, né? Hoje em dia, criança não tem problema de colesterol? Mas é claro que tem. E é um absurdo. Criança de 12, 13 anos com um colesterol altíssimo. Se você for hoje às clínicas ortopédicas, onde os colegas têm que fazer as chamadas próteses, que seja de quadril, que seja de coluna, que seja de joelho, você vai verificar que 80% a 90% dessas pessoas estão obesas. É melhor nós encontrarmos um denominador comum. Não é simples assim, olha, vamos fazer mais exercício, comer menos, ter uma dieta mais saudável. Ótimo, esse é o protótipo. Mas nem sempre nós encontramos esse paciente nessa situação. É verdade. Ele estuda, ele vai para a escola, ele vai para o trabalho, ele volta, ele parou de fazer exercício que fazia até os 18 anos. Eu acho, então, para deixar a situação assim bem clara, é uma medicação extraordinária que vem com um arsenal terapêutico extremamente restrito, mas que não suprime a necessidade que mantenhamos essas medicações no mercado, e acho que a Anvisa está corretíssima quando controlar, de ser muito mais rigorosa com relação ao controle. A retirada não vai nos ajudar em nada. E pior, nós vamos transformar uma questão que é médica em uma questão policial. Porque se nós médicos não prescrevemos, eu tenho certeza que por aí vai aparecer a medicação. Porque ela existe em outros países, existe atravessando a fronteira. E aí, infelizmente, a gente perde o controle. Aí sim perde o controle do que está sendo feito, quem está tomando a droga ou não, né? A substância. Passa a não ser mais oficializada, exatamente. Pois é. Agora, no caso aqui da liraglutida, quem pode fazer uso e quem não pode? Quais os problemas de saúde que a pessoa tendo, mesmo que ela tenha benefícios fantásticos, ela não vai poder usar? Tem 3 contraindicações formais. O diabético tipo 1,
Não pode. Não pode, evidentemente. Crianças e gestantes até prova em contrário. Tá. Formais. Agora, tem as contraindicações clínicas. Por exemplo, nós temos uma situação que não é tão desconhecida assim, que é chamada hipoglicemia, quando o açúcar baixa. Eu não estou falando do paciente diabético que faz uso de medicação para o diabetes, que não esse, que eu já disse que é meio esse é um inteligente, e usa insulina, por exemplo, e não comeu, baixou a glicemia. Usa uma medicação para estimular a produção de insulina, não comeu, baixou a glicemia. Essa é uma hipoglicemia por um hipertratamento, ou pelo menos por um erro alimentar. Agora, existem os hipoglicêmicos que nós chamamos de pâncreas hiperreativo, que é que nós chamamos de hipoglicemia reativa. E, na verdade, é reativo a quê? Reativo ao açúcar. Aquela pessoa é sensível ao açúcar. Ela deve comer o mínimo possível de açúcar, por mais paradoxal que possa parecer. Ué, mas se ela precisa de açúcar, ela tem que comer pouco? Pois é. Por quê? Porque, na verdade, aquele paciente teve hipoglicemia, não estou falando dos diabéticos, gente. Sim, outros. Outros. Teve hipoglicemia porque o pâncreas soltou uma carga muito maior do que era para ser solta, para ser liberada, de insulina. Ele ficou descontrolado e, ao invés, por exemplo, de descarregar uma quantidade, descarregou 10. Pronto, é isso. E isso é principalmente mediado pelo açúcar de absorção direta, o açúcar. Por isso que o hipoglicêmico reativo, ele é orientado a não comer açúcar livre. E nem tomar suco de laranja, que tem um pico glicêmico muito alto, Depois cai também na mesma rapidez. Qualquer carboidrato de absorção rápida. O suco de laranja está incluso nisso. Nesse paciente que já tem um pâncreas hipersensível, você não tem a dúvida que essa medicação tem uma contraindicação, ainda que não formal, mas muito bem para ser avaliada. Sem contar outras situações que o paciente não vai ter o menor benefício com a medicação. Quais seriam elas? Os pacientes, por exemplo, com obesidade mórbida, o que eu vou esperar de um medicamento que me dá um resultado em 20 semanas de 5 a 7 quilos? Ou ainda que seja 12 em 5 semanas. Se fizer atividade física e reeducação alimentar... Exatamente, 12, né? Claro. Eu acho que tem que haver coerência, tem que haver responsabilidade. Quer dizer, esse não é um tratamento, vamos chamar assim, porque isso é um tratamento, que a pessoa vai substituir os demais. Não, ele é mais um que vem para ajudar um nicho importante da população, que pode emagrecer. Nicho importante, exatamente. Mas que não será bom para todas as pessoas. Não. Agora, é muito interessante anotar, para o diabético tipo 2, é um medicamento realmente extraordinário. Pacientes que têm a chamada intolerância à glicose, alguns o chamam de pré-diabetes, a própria síndrome metabólica, tão conhecida hoje, que nós sabemos que é o colesterol bom bem baixo, a glicemia já um pouco elevada, os triglicéridos também tocando ali a linha de cima, é uma medicação extraordinária. Perfeito. Eu acho que nós estamos, de fato, num caminho, ainda no início dele, de estarmos combatendo de frente as questões relacionadas ao peso e às suas resultantes. Lendo aqui a matéria, eu vi que a liraglutida, ela consegue fazer com que a pessoa tenha uma saciedade. Até uma das pessoas aqui comenta o seguinte, eu ao invés de comer uma barra inteira de chocolate, agora eu como um pedacinho e para mim tudo bem. Eu não me sinto fazendo uma dieta com restrição a alguns alimentos. Eu simplesmente percebo, aquilo que você disse, a ansiedade mais controlada, a saciedade. O que ele faz no corpo para conseguir esse resultado? Tem uma ação central direta lá no centro da fome, propriamente dita, que é bem próximo ali no centro do humor, o centro hipotalâmico. No centro da fome existem receptores para essa substância. Receptores que parecem modular um pouco desse afã de comer, dessa compulsividade. Isso lá no sistema nervoso central. Além disso, no próprio aparelho gastrointestinal, existe, eu vou até me utilizar de um neologismo, mas as pessoas vão entender, uma lentificação da passagem do estômago para a parte do intestino que faz a absorção. Então é como se a gente ficasse empanturrada. Acabei de comer. Pronto. Você sabe que é isso que eu mais observo que os pacientes me respondem. A impressão que eu tenho, almocei direitinho, não fiz grandes restrições, claro, o paciente responsável está procurando... Não vai comer uma feijoada, né? Exatamente, ainda que coma, ele atravessa muitas horas, como que não fazendo aquela referência, como se estivesse enjoado, mas, olha, estou sentindo que ainda estou aqui, ainda estou bem, estou lembrando do almoço ainda. Estou sem fome. É isso. Mas você falou do intestino. Quem tem problemas intestinais, como desbiose e outros, pode fazer uso também dessa substância, não? Pois vai depender de cada caso. Então tem que ser analisado por um endocrinologista a situação de saúde daquele indivíduo em particular. E não só isso, todas essas circunstâncias que
envolvem o tratamento para a perda de peso, não é? Existe algum déficit nutricional importante sobre algum aspecto? Aquele paciente venha fazendo uma dieta exclusiva, tirando exclusivamente algum alimento. É tudo muito novo, gente. Hoje eu passei numa drogaria aqui, porque eu fui comprar um remédio para minha filha, e já estava vendo lá fila para pedir a medicação, não tinha, completamente esgotada. Mas, gente, não pode comprar na farmácia assim, tem que ir no endocrinologista. Realmente eu não sei se os pacientes estavam ou não. Eu sei que perguntavam, se tinha, perguntavam o preço e saíam. Às vezes a gente lê na revista, e hoje eu fui no Dr. Google dar uma olhadinha nessa substância, tinha assim, onde encontrar a substância tal? Eu falei, gente, isso é uma insanidade. Embora... Claro que a revista não incentivou, pelo contrário, ninguém ia tomar uma atitude dessa. O incentivo é que você fique bem informado para você chegar no seu médico e junto dele você poder escolher qual é o melhor tratamento para você. Exatamente. Não é para você sair numa farmácia ou em qualquer lugar, saindo comprando a substância e se auto-aplicando. Vai acabar por criar mais uma regulamentação, mas e aí, de fato, com razão de novo, não é? Pois é. O problema não é a regulamentação, é como ela é feita, qual é o objetivo dela e que meios que se usa para chegar a esse objetivo. Né? Exatamente, é isso mesmo. Porque a Anvisa é importante, mas sabendo o que faz, né? Sabendo controlar o seu... Tem que ver também, não adianta se nutrir de informações que geram só uma expectativa de um lado da situação. Existem pessoas contra tudo. Na medicina, por exemplo, nós médicos, lamentavelmente, por vezes, as especialidades funcionam como partidos políticos. Eu sou contra tal... Eu já vi colega, tenho amigos, graças a Deus me dou muito bem no nosso meio, mas tem amigos que são contra a reposição hormonal na menopausa. Gente, não é contra ou a favor, é a indicação, existe ou não. Para o fulano X, é importante ou não é? Exatamente, não tem contra, você não está defendendo bandeira política, não tem coloração política. Nem time de futebol. Nem clubística, nem tampouco religiosa, exatamente. Eu sou contra, é uma coisa absurda. Não dá certo. Existe já comprovação de efeitos colaterais significativos? Não, a bula alerta, até porque eu dentro da minha casuística, o que eu vejo nos pacientes diabéticos que fazem uso de outras drogas, eu já tive algumas situações que eu tive que manipular, né? Mas até hoje não precisei tirar medicação de nenhum paciente. E assim, contando especialmente com os pacientes diabéticos, eu tenho algumas centenas de pacientes usando já a medicação, quando não essa, que é a mais recente, com relação a ser pelo menos um uso diário, a medicação, que também está no mercado, uma outra, que faz 2 vezes o uso da medicação. Então, tem muita gente envolvida com isso, com relação ao tratamento, especialmente diabéticos, sim, é verdade, mas eu nunca precisei retirar a medicação por efeito colateral. Quer dizer, uma pessoa mais sensível pode ter um enjoo, uma coisinha assim de leve, ou será que nem isso? Ou, talvez a sensação dela estar saciada? Talvez nesses pacientes que o médico não soube não exatamente dosar, mas triar para o uso, não é? Quer dizer, ver quem pode, quem não pode se beneficiar do tratamento, né? Olha, fica aqui mais uma vez o lembrete que o nosso bate-papo médico aqui nunca substitui e nunca substituirá a ida que você deve fazer ao seu médico. Porque aí o médico vai saber direitinho o que pode ser feito. O nosso intuito sempre aqui, assim como com certeza a revista Veja, é informar, é fazer com que você saiba das novidades e consiga chegar no seu médico e falar, doutor, surgiu uma tal substância liraglutida. Para mim funciona ou não funciona? Então, esse sim é um papel muito importante e acho que a mídia tem essa obrigação. Por isso que aqui a gente abre diariamente o nosso espaço. Agora, vá a um médico se você quer emagrecer. O mesmo vale para você fazer dietas loucas, esqueça. E um médico endocrinologista, primeiro vai fazer um check-up para ver depois o que pode ser feito para solucionar esse problema, né, doutor? Exatamente isso. Porque quando a gente vê algumas pessoas usando a medicina de uma forma inadequada, é muito triste, porque a medicina a cada dia evolui tanto que a gente não pode brincar e colocar, muitas vezes, uma categoria toda no chão por poucos, né? Exatamente. Seja em qualquer especialidade, você não pode julgar porque um sujeito lá na esquina do horizonte praticou um aborto numa clínica e achar que todo ginecologista tem esse procedimento. A verdade também não é todo médico que trata a obesidade que sai jogando quilos de remédio no paciente, tomando 5, 6 vezes a dose que seria o necessário e para ter algum prestígio com relação àquele paciente no emagrecimento. Especialmente o uso de diuréticos de alça, que são especialmente usados nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. A gente vê paciente utilizando no emagrecimento, mas não tem fundamento. Vai emagrecer o quê se você está dando diurético? Pois é. Salvo alguns diuréticos, por exemplo, a síndrome de ovário policístico,
A gente é muito criticado com relação a isso. A síndrome de ovário policístico, ela tem um padrão de formação hormonal, é uma fuga de hormônio masculino, que você pode interferir através de algumas substâncias. Tem uma medicação que é um diurético que se chama espirulolactona, que interfere em parte nessa produção de hormônio masculino. Ah, mas aí não é para a pessoa perder líquidos. O objetivo é outro, se usando um diurético. E um né? dos efeitos é utilizar um pouquinho mais de perda de perda de água. Que a ação da medicação básica seria perder um pouco de água. Mas interfere, por outro lado, o que me interessa, naquele perfil de modificação hormonal. Por isso que o melhor é sempre a gente ver o custo-benefício. Só um médico para poder saber direitinho se para você o melhor seria esta ou aquela droga, né? Sempre. Lembrei de uma coisa que eu li também na matéria que eu achei importante. Pessoas hipertensas percebem também que a sua pressão arterial, junto com a medicação, e assim, claro, perdendo peso, ela se nivela, ela volta aos níveis normais? Parece ter uma ação direta da medicação no perfil, além da própria resultante, que é a diminuição de peso, gerar, de fato, a melhora no conceito cardiovascular, especialmente dos hipertensos, parece ter uma ação direta da medicação a ser ainda discutido, ou melhor, descoberto. Então, inicialmente se percebe uma variação nessa pressão arterial, mas não se sabe direito ainda de onde se vem, pelo emagrecimento, pelo equilíbrio corporal ou pela própria substância. Nós já verificamos isso no início, principalmente os diabéticos, é muito comum essa associação entre hipertensão e o diabetes, né? E é muito comum você verificar, né, já a necessidade de retirada de medicação, de ajuste posológico, mesmo antes que o peso caia de maneira importante. Que interessante. É o equilíbrio corporal, que é o que a gente tem que buscar sempre, né? É, por aí. Olha, o doutor Antônio Carlos do Nascimento, que é endocrinologista, claro que volta outras tantas vezes ao programa. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade sempre, mulheres@tvgazeta.com.br. Para emagrecer, busque a ajuda de um médico, não tente sozinha, mas nem chazinho, nem misturas mirabolantes. A gente não sabe. Às vezes você mistura duas substâncias, chazinhos que você acha que não fazem nada. E aquilo pode dar um revertério no teu corpo, que ao invés de você ter saúde, você perde um pouco que você tem, né, doutor? Chá tem um bocado de chá famoso aí. Não é? E que pode matar. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dosagem. Então, vai buscar sempre a ajuda de um médico. Querendo os contatos do Dr. Antônio Carlos do Nascimento, pode acessar o site www.plasticamontenegro.com.br. Obrigada mais uma vez, viu, pela participação. Obrigado. Olha, é tão bom quando a gente tem profissionais assim, como o Dr. Antônio Carlos, né? Ultra eficientes, e aí a gente vê o quanto que a nossa medicina tem evoluído bastante, justamente por atitudes assim. Quando a gente vê uma substância nova, algo que surge no mercado, todo mundo fica enlouquecido. Ai, que bom, então isso é para mim. Busca um médico que ele vai te orientar direitinho o que pode ser feito aí sim, para com consciência, com a ajuda certa de bons profissionais, você conquistar o que você deseja. E o mesmo vale com saúde bucal. A gente sabe que o Brasil é um dos países do mundo todo, um dos principais, acho que ele está entre os 3 ou 4, que a gente tem uma qualidade profissional exemplar, não é, doutora Cláudia?